Pessoal! Hoje a gente tem uma live com uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho um carinho especial, professor Fagner Sanz, advogado super atuante no Rio de Janeiro, extremamente conhecido, e foi lá que eu o conheci. Então, eu vou convidar com muito carinho o professor Fagner para falar pra gente. Então, trataremos agora o tema advocacia trabalhista. O que a gente tem que fazer nesse tempo de pandemia? É preciso reinventar, é preciso movimentar os escritórios, a gente tem audiências presenciais, como que isso pode ser feito? Então, vou convidar para entrar com a gente aqui o professor Fagner Sanz, que é o nosso convidado especial. Enquanto o Fagner vai entrando aqui, eu vou colocar o nosso tema para poder ficar. Boa noite, Fagner! Tudo bem? Boa noite, Graça. E você, como vai? Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Por aí, Maravilha. como é que tá os índices? Está melhorando, piorando? Como é que tá aí a pandemia? Pois é, acredito que na mesma situação que você deve estar por aí também, né? Eu coloquei o tema aí se você quiser Ai, fixar, ótimo. Eu queria fixar e eu tá? já... Ótimo, Fagner. Estamos aqui, né, na expectativa de ter uma melhoria significativa nesse controle, mas eu não sei se depois dessa retomada, ainda que parcial, a nossa tendência é melhorar, não. Ah, Mas, enfim, mas vamos né, eu lá. vejo. A gente tem que Vamos reinventar o lá, tempo inteiro, não é, Fagner? Eu falo, eu a acho que todo até tempo. na nossa profissão, ainda mais na advocacia, a gente tem que lutar pelos direitos de outras pessoas. São direitos fundamentais, são verbas de caráter alimentar. A gente tem muito a trabalhar. E com essas MPs, né, Fagner, surgiu tanta discussão. Cada hora chega aqui no escritório, perguntas, isso pode, isso não pode, aconteceu isso, e agora? O que vai ser feito? Então, é até por isso que eu queria hoje, para a gente bater um papo, a gente conversar, porque eu acho que a advocacia trabalhista tem mudado tanta coisa, tem tanta coisa nova no pedaço, e a gente poder ver o que pode ser feito, o que melhorar. E ninguém melhor do que você, Fagner, para falar sobre isso. Um dos advogados mais atuantes que eu conheço, é conhecido não só no Rio, mas eu falo que no Brasil inteiro, da Fagner nos tribunais, tem um conhecimento incrível. E eu queria que você contasse primeiro um pouquinho para a gente. Você advoga há quanto tempo? O que você vê na advocacia na atualidade? Minha amiga, você sabe que as suas palavras caem como refrigério, né? Gostaria de ser realmente um Ah, sexto do que você fala, não, você né? sabe que você A gente tenta entregar ao máximo, né? Aquilo que realmente temos a concepção de missão. Então, eu tento fazer só o meu melhor sempre e gerar o máximo de aproveitamento dos nossos alunos, que é o que nada melhor para a gente, né, Graça? Eu sei que você também pensa assim, do que ver um aluno nosso aí despontando, arrebentando, tendo recurso de revista admitido no Tribunal Superior do Trabalho, tendo uma ação rescisória julgada procedente, enfim, tendo uma tutela provisória sendo concedida, né, para fins de liberação de fundo de garantia e habilitação ao seguro-desemprego, enfim, né, é muito bom ver como os nossos alunos evoluem e começam a utilizar os instrumentos de forma muito adequada, porque não adianta. A advocacia trabalhista é uma advocacia especializada, ponto. Então, para se alcançar o nível, né, da perfeição, que é difícil e talvez a gente nem consiga chegar, nós vamos sempre lutar por ela, exatamente para melhorar a cada dia. Esse é o meu objetivo. A todo dia eu luto pela perfeição para a gente ir melhorando a cada dia. Às vezes dá 10 passos atrás, 2 à frente, mas é importante. É importante até entender as críticas que nós recebemos. Tem muitas pessoas que não gostam de receber críticas, e claro que aqui eu falo de crítica no viés nitidamente construtivo, óbvio, né? Porque aquela pessoa que te critica não tem nada de especial para acrescentar. agregar na tua vida, então na verdade entra por um ouvido e sai pelo outro, né? É, Então é nesse sentido, a gente tem que até filtrar aquilo que também escutamos acerca de sugestões, de críticas, de opiniões, de conselhos, né? Eu vou verdade. receber conselho, opinião de quem, na verdade, tem, né, algo já consolidado no Uhum. mercado. Eu não vou, né? É claro, eu não estou aqui fazendo uma colocação de menosprezo, não é isso. Mas eu tô pensando naquelas pessoas que só querem sempre te colocar para baixo, é isso, só te colocar para baixo. Não, você não consegue, você não é capaz, você não pode, né? Quantas e quantas vezes vários colegas, alunos,
que numa determinada ação trabalhista eles não conseguem êxito e desanimam, pretendem até desistir. E aí você fala, não, perder também faz parte do jogo, é importante que você vai dar a volta por cima. Então é esse tipo, né, de conselho que a gente quer, é esse tipo de sugestão que a gente quer. Continue. A luta, ela tem que ter, né, a sua continuidade, vamos a cada dia aí tentando, né, um aperfeiçoamento. Então, assim, a advocacia trabalhista não é diferente, tem seus altos, seus baixos, você vai ganhar, você vai perder. O importante é saber utilizar os instrumentos e utilizá-los da melhor forma possível para defender os interesses do cliente. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, imagina só, eu numa relação jurídica processual, tendo você como minha ex-adversa. Certamente, se eu, né, não conseguir isso na minha demanda, eu não vou me atribuir a incompetência, eu vou atribuir mais competência a você. É assim que eu encaro, né? É simples assim. Naquele caso, né, a Graciane teve alguma pegada diferente da minha, ela teve alguma percepção diferente da minha, mas isso não quer dizer que eu sou menos, que eu sou pior ou que eu sou melhor do que a Graciane. Não, na verdade são situações pontuais que fazem parte da advocacia. Um lado vai ganhar e o outro vai perder, gente. Isso é natural, né? A derrota não pode desanimar. A derrota, na verdade, tem que ser uma injeção de ânimo, né? Para que a gente possa, naquele caso, aprender com a falha, para que em outros, que certamente virão, né, nós não venhamos a cometer os mesmos equívocos, Exatamente. Os mesmos erros. E é mesmo. É isso. É aprendizado, né, Fagner? Eu acho que a cada peça que a gente faz é um aprendizado. Cada caso é um caso, os detalhes são muito importantes. E eu sempre falo, às vezes eu encontro alunos em audiência, professora, mas gente, eu vou ficar muito feliz, claro que eu vou ficar triste por perder um caso, mas vou ficar feliz se um aluno sair melhor do que eu. Nossa, ensinei bem, eu vou ficar satisfeita. Então, acho que isso é um assim aprendizado, também. Não é, Fagner? Pra gente que ama a docência, não tem como a gente não levar isso para os tribunais, né? E aí já respondendo a tua pergunta, né? Muitos alunos perguntam, professor, você faz alguma coisa ou só dá aula? Bom, como se dar aula não fosse alguma coisa, né? Na verdade, eu encaro a docência com muito prazer, né? A bem da verdade. Eu encaro a docência de uma maneira muito, muito gratificante. Então, quando eu entro em sala de aula, né, e isso salta aos olhos, eu entro com uma alegria tremenda, eu esqueço todos os meus problemas, eu digo que a sala de aula é meu altar, né? Ali, na verdade, eu tenho total libertação de qualquer circunstância adversa. Ali, realmente, eu me entrego. Então, a docência, para mim, é um prazer. Trabalho, para mim, é advocacia, mas não menos prazeroso, né? Só que, na verdade, né, quando a gente está falando da advocacia, eu vejo de uma forma um pouco diferente, sabe por quê, Graça? Porque os dois, né, são trabalhos, assim, evidentemente memoráveis, tanto a advocacia quanto a docência, mas quando nós levamos em consideração a advocacia propriamente dita, tá? E aqui me desprendendo um pouco da docência, o nosso foco que é a advocacia trabalhista, eu tenho algumas preocupações a mais, né? Porque sala de aula eu vou para me divertir. Dou conteúdo, passo tudo que eu tenho que passar com qualidade, mas eu vou para me divertir, eu vou de forma descontraída, né? Agora, na advocacia, né, a minha visão, na minha atuação como advogado, e eu advogo muito, advogo bastante, tanto para a empresa quanto para a reclamada, recurso de revista, ação rescisória, né, enfim, o meu olhar, ele tem uma seriedade maior, né? Por que tem uma seriedade maior? A educação é séria? Óbvio. Mas aqui na advocacia eu tenho que pensar como muitos advogados não pensam. E infelizmente aqui fica o registro para que nós possamos refletir sobre isso. Nós estamos lidando com a vida, né, e com o patrimônio das pessoas. Fagner, com a vida, a advocacia trabalhista, você está lidando com a vida da pessoa? Sim, porque às vezes aquilo que você vai pedir como tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, que é a liberação do Fundo de Garantia do Seguro-Desemprego, é a forma de manutenção da vida dela, porque ela não tem mais de onde tirar. Então nós temos que pensar também nisso, né? Por isso que a nossa advocacia é uma advocacia social. Ela tem que pensar exatamente na implantação e na implementação daquilo que é indispensável para que aquele indivíduo que sonegado teve, né, os seus direitos no curso do contrato de trabalho, ou que teve, na verdade, a vulneração propriamente dita, ele possa ter, pelo menos, né, o reestabelecimento do seu status quo ante, se a gente puder assim denominar. Então, por isso que eu vejo a advocacia, né, de uma forma diferente da docência.
Embora para mim, assim, no dia a dia, elas acabam se complementando, né, no que diz respeito Exatamente. ao amor, o amor pelas atividades, mas eu vejo de uma forma diferente. E eu consigo separar, né, essas minhas duas atividades, essas minhas duas profissões. E aí, só complementando, eu já te passo a palavra, eu tenho uma preocupação muito grande também com a advocacia, e nos nossos cursos de prática, eu sempre deixo isso muito alinhavado. Inclusive, né, hoje, eu e a Graça estamos lançando um curso novo aqui para advogados trabalhistas. Advogados trabalhistas já atuantes. Eu tenho 20 anos de advocacia, também aconselho. Eu tenho só 2 anos, também aconselho. Fagner, como é que vai ser o nivelamento? O melhor possível. Ah, mas eu tenho carência em processo. A gente vai te indicar uma bibliografia específica para sanar aquela carência. Ah, eu tenho bibliografia em direito, uma carência de direito material. Eu vou te indicar uma bibliografia. A Graça vai te indicar uma bibliografia. Agora, nós vamos nivelar por cima. As nossas aulas são sempre niveladas por cima. Eu vou partir sempre da premissa, junto com a Graça, que você já sabe o beabá. Então, nós vamos partir para um aperfeiçoamento técnico-profissional de elaboração de peças processuais. Vai ser um laboratório top, jamais visto. Não vai ser aquela petiçãozinha simples. Básica. Como que vai pedir hora extra? Como que vai pedir 13º? Não, não. Vamos vir com situações mais densas, mais pesadas, mais dramáticas processualmente falando, né? Para que você saiba o que vai acontecer da petição inicial até o recurso de revista, quiçá até um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Então, vocês hoje, daqui a pouco a Graça vai falar um pouco do nosso curso. Estamos lançando um curso novo hoje, né? De peças processuais. Seja top nas peças processuais, petição inicial, contestação, exceção de competência, embargos à execução, recurso ordinário, recurso de revista. Fagner, nunca fiz um recurso de revista. Que bom! Vem com a gente que você vai aprender a fazer um recurso de revista, vai entender o que é pré-questionamento, vai entender o que é transcendência, se é obrigatório ou não abrir uma preliminar de transcendência no recurso de revista. Tudo isso você vai saber aqui no nosso curso, né, de aperfeiçoamento prático profissional, que a Graça vai falar daqui a pouco. Então, Graça, já te devolvo a palavra para depois voltar e falar um pouco dessa questão aí de formatação de peças. Então, vamos lá. Bom, primeiro, Fagner, eu vou te contar uma coisa. Eu tive uma dúvida muito grande de fazer medicina e direito. E aí me perguntavam, mas por que medicina? Porque eu vou salvar vidas. E aí depois um irmão meu fazer direito, falava, mas direito também você salva. Gente, é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente fala de direito, como o professor Fagner já disse, está colocando, às vezes, o sonho de uma pessoa, está colocando tudo que a pessoa tem na mão de um advogado. E o direito do trabalho vem mudando a todo tempo. Fagner, hoje a gente estava acompanhando, eu vendo lá você publicando, eu buscando aqui as informações. A gente teve mudanças hoje na legislação. A gente vai ter mudanças provavelmente nas próximas semanas. E isso a gente vai trabalhar como? Cristiano, eu vou ter que aprender sozinho? Para isso, deve seguir algumas pessoas que ficam preocupadas o tempo inteiro em atualizar. É por isso que eu sempre caminho com o Fagner, eu sempre olho o que o Fagner está fazendo, pergunto, Fagner, e aí, tem curso novo? Porque é uma pessoa que realmente eu confio. Você sabe disso, Fagner. E foi por isso que a gente pensou, olha, o que a gente pode fazer? Como professora, como docente, adoro entrar em sala de aula. E advogo por quê? Porque um complementa o outro. Não tem como eu ficar só em sala de aula sem saber o que acontece nos tribunais. E não tem como hoje eu ficar só nos tribunais sem fazer a pesquisa que a gente tem como diferencial na docência. Então, a gente realmente, juntos, gente. E aí o Fagner já adiantou e aí eu vou contar para vocês. A gente vai lançar agora, nesse momento, um curso trabalhista de fazer peças. Mas não são peças básicas, simples. Detalhes fazem a diferença. E muitas vezes a gente não tem tempo na faculdade de ensinar esses detalhes. Agora já é uma nova fase. A gente está vivendo hoje uma era que é extremamente diferencial. É importante o advogado fazer diferente. E é para isso, por esse nosso amor à docência e a experiência na advocacia, que Fagner e eu pensamos, então, no curso de peças, de curso avançado mesmo de peças trabalhistas, vai dar petição inicial a recurso. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam, Graciela, eu não estou sabendo diferenciar embargos de execução de agravo de petição. Vai ensinar isso? A gente vai ensinar. Quando cabe um, quando cabe o outro. Mas, mais que isso, o que é importante? Qual é o detalhe? Gente, nada melhor do que aprender com quem é experiente. E o Fagner realmente é uma pessoa que eu admiro, que eu respeito. E é por isso que eu aceito, eu falo com o maior orgulho do mundo. Aliás, meu nome é o nome do professor Fagner, para a gente poder ensinar, trabalhar, discutir e muito mais, é debater mesmo com pessoas um alto nível para a gente poder ver o que pode ser diferente. Não dá para ser o advogado que foi há 5 anos, há 6 anos, há 10 anos, há 15 anos.
Agora mudou muita coisa. Já veio a reforma trabalhista, já deu uma leva, fez uma mudança grande. E agora, gente, nesse período pandemia e pós-pandemia, eu tenho certeza, não vai ficar como era. Não dá para voltar ao status quo e falar, vamos ser como antigamente. Então, no curso, e aí o Fagner tem feito muita audiência, a gente vai trabalhar desde petição inicial. O que pode ser diferente na petição inicial? O que você pode fazer além na petição inicial? E na contestação, dá para fazer uma defesa diferente? Dá para inovar em contestação? Pois é isso que a gente quer trabalhar. E recursos? E os embargos, a execução? E aí, o que a gente pode fazer num agravo de petição? É isso que a gente quer trabalhar nesse curso. Detalhes. Aí eu sempre lembro daquela música, detalhes tão pequenos que fazem toda a diferença, gente. E são esses detalhes que a gente quer trazer, né, Fagner? Que a gente quer discutir. Verdade. E como o Fagner tem feito muitas audiências, eu quero, inclusive, a opinião dele para a gente discutir, que é um dos temas que a gente vai discutir no curso. Fagner, audiências telepresenciais. E aí? Funciona? É o que dá para fazer agora? O que você vê nessas audiências? Então, eu tenho algumas audiências já designadas. Algumas unas, só que bem simples, com relação a verbas decisórias, que não vai precisar aí de oitiva de testemunha nem de depoimento pessoal. Agora, eu confesso que as instruções eu ainda estou um tanto quanto refratário, né, no que diz respeito a participar dessas sessões em razão de algo que é público e notório, né? Os nossos sistemas são falhos, a nossa internet você paga 120, 300, 500 megas e você recebe 10 ou 15, enfim, conexões que a todo instante, né, ficam instáveis, o reclamante que às vezes não tem internet, como ele vai acessar, se o juiz vai ter maleabilidade para evitar e não aplicar o arquivamento, se a participação é uma faculdade, se vai autorizar que o advogado participe da audiência sem a presença das partes, enfim, tem N situações que precisam ainda ser enfrentadas para que, superando esses percalços, nós tenhamos segurança para a realização dos atos, né? Ou se tudo vai ser registrado, se ninguém vai agir de má fé e simplesmente desconectar, né, e terminar ali, se você não vai ter do lado orientando uma testemunha, são inúmeras preocupações, né, que hoje, né, a comunidade jurídica trabalhista tem, não só trabalhista, mas nós aqui estamos falando da advocacia trabalhista, que assim eu fico um tanto quanto reticente com relação a essas particularidades, em razão das garantias constitucionais de ambas as partes, do contraditório e da ampla defesa. Então eu acho que não é... Acho não. Aqui não é achismo, não. Entendo, né, que não é o momento ainda, nesse momento. A audiência virtual é uma realidade, ponto. Ok? É uma realidade. Só que não dá para antecipar de uma forma tão abrupta as audiências virtuais, né, como estão querendo fazer. Primeiro, nós temos que fazer ajustes. Talvez as audiências no Sejusc de conciliação, ok. As audiências iniciais, acho super válidas. Homologação. Okay? Que ocorra homologação de acordo, ok. Agora, audiência de instrução, eu não sei, eu tenho lá ainda minhas ressalvas. Tá? Tenho conversado com vários juízes inclusive, né, de Minas, juízes de São Paulo, juízes de Alagoas, colegas, né, alguns desembargadores. E assim, me parece, né, que no âmbito mais amplo, a grande maioria é muito refratária às audiências virtuais. Não quer dizer que que não se queira, né, a audiência virtual, sim, mas que nós façamos isso de uma forma paulatina, né, até que tudo fique ajustado para exatamente não ter prejuízo às garantias. E aí muitos falam assim, mas tem a celeridade processual e a razoável duração do processo. Só que a celeridade processual e a razoável duração do processo, se elas violarem o contraditório e a ampla defesa, não tem razoável duração do processo nem celeridade, que vai ter que voltar tudo. Exatamente. Então, Fagner, eu cheguei até a equilíbrio. conversar com alguns juízes aqui, como presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, e aí alguns juízes falaram, olha, Graciane, não dá para ficar parado, a gente vai ter que fazer audiência de instrução, sim. Então, eles estavam, inclusive, prontos a fazerem audiência de instrução. E eu tentando, olha, mas vamos pelo menos tentar a conciliação, vamos em casos mais simples, que não dependam de oitiva de testemunha, porque é muito complicado. E aí eu tentando mostrar isso para o juiz. Imagina se eu estou no escritório e tem alguém, às vezes a testemunha está na frente, eu estou aqui instruindo, levantando para ele a placa. Ele, olha, Graciane, a gente vai ter que presumir boa-fé. Mas é muito complicado. Eu acho que a gente ainda não, às vezes a gente não tem uma cultura ainda para isso. Não acho que a gente vai voltar a ser como era, não vai ter audiência presencial como era antigamente. Acho que alguns casos vão sim passar para o telepresencial. Talvez casos mais simples, que não demandem realmente oitiva, mas mesmo pós-pandemia.
Mas isso me preocupa, porque muitas vezes, até no despacho, eu peguei alguns despachos que o juiz falava, se cair o depoimento, está como dado o depoimento da testemunha. E aí? Eu vou deixar de fazer uma oitiva de uma testemunha porque Não a internet tem. caiu? Como é que eu vou Se eu tiver que provar que a registrar internet algum caiu? requerimento, como é que eu vou registrar algum requerimento? Só aí já tem uma violação à ampla defesa. Só nesse aspecto. E no aspecto bem simplório. Né? Bem simplório. Enfim, então é exatamente essa a preocupação. É necessário fazer um ajuste, um planejamento estratégico, testar sistema, ver qual é, na verdade, a melhor opção. Os clientes, às vezes tem clientes que não têm acesso à internet. Ah, Fagner, pleno século XXI, olha só, a gente tem que guardar as devidas proporções. Tem clientes que não têm internet, ponto. E isso tem que ser respeitado sob pena de eu tirar dele o acesso à justiça. Acabou. Uhum. E a nossa luta, veja, por isso que eu fiz aquela distinção entre a docência e a advocacia. A minha luta na advocacia é pela justiça. E a minha luta na docência é pela igualdade, porque sem educação não há igualdade. E sem uma advocacia forte, não tem justiça. E ambas vão operar para justificação, manutenção, consolidação, fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Uhum. Para mim é algo muito cristalino que salta aos olhos. Então é essa percepção que eu tento dar para os meus alunos. Não dá para andar, né, de uma forma diferente. E aí, Graça, voltando lá para as ideias, né, de aperfeiçoamento técnico profissional, por exemplo, certamente se eu aqui fizer uma indagação, qual é a diferença entre pedido e requerimento, será que os nossos amigos que aqui estão presentes sabem a distinção entre pedido e requerimento? E aí muitos vão falar, é a mesma coisa porque o advogado pede. Bom, aqui já fica uma dica, meus nobres colegas que aqui estão nos assistindo. Jamais se dirija ao juiz como advogado dizendo que você, excelência, eu vou pedir a prova, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Advogado nunca pede, advogado sempre requer. Vamos aplicar a escorreita linguagem processual. Pedido nada mais é do que uma pretensão de direito material veiculada na petição inicial. Você vai deduzir as pretensões no rol de pedidos. Então, o pedido está relacionado ao quê? Ao direito material, que a parte vai a juízo postular, que é o chamado pedido imediato. Não é isso? Porque o imediato é a prestação da tutela jurisdicional pretendida, e o imediato é a satisfação daquilo que você quer. Seja a condenação, seja a declaração, seja a constituição, pouco importa. Né? Agora, o requerimento não. O requerimento está atrelado umbilicalmente a uma questão de natureza processual. Então, eu vou falar ao juiz. Todos são, na verdade, atos postulatórios, tanto o pedido quanto o requerimento. Só que o requerimento volta-se necessariamente para uma questão processual. Então eu vou dizer ao juiz, excelência, eu quero a produção de prova pericial. Então aqui nós não estamos fazendo um pedido, estamos a fazer um requerimento. Excelência, eu vou requerer que eu vou solicitar então que a reclamada, já que ela não compareceu na audiência e voltou a notificação negativa, se não for no procedimento sumaríssimo, né? Eu vou requerer a notificação por edital. E aproveitando para dar uma dica. Isso acontece todo dia na Justiça do Trabalho. Ajuizou uma ação pelo procedimento sumaríssimo. O valor da causa não pode ultrapassar 40 salários mínimos. Não é isso? Até 40 salários mínimos, procedimento sumaríssimo. Salvo se estiver envolvido naquela demanda, administração pública direta, autarca ou fundacional. Que aí você, mesmo que seja até 40 salários mínimos, tem que ser pelo rito ordinário, porque o parágrafo único do artigo 852A veda que se demande contra essas pessoas no procedimento sumaríssimo. Mas vamos excluí-las. Vamos pensar em pessoas jurídicas de direito privado, né? Nada de administração pública para não atrapalhar o nosso exemplo. Muito bem, ajuizamos uma ação em fase de uma pessoa jurídica de direito privado, procedimento sumaríssimo, 20 salários mínimos, o valor da causa, com indicação lá dos valores correspondentes a cada um dos pedidos, e aí eu vou para a audiência, chego na audiência, a notícia que eu tenho é, a notificação, ela infelizmente voltou, não foi encontrado o destinatário. Aí o juiz às vezes vira para o advogado e fala assim, doutor, algum requerimento? Aí o advogado vai e diz o seguinte, excelência, eu vou desistir então da ação para poder ajuizar uma outra ação, né? E aí com o valor da causa maior, fazer a citação por edital. Aí o juiz, se acha que assim tem que ser, que assim seja. Aí pergunta para a parte contrária. Mas a parte contrária não está, Fagner. Beleza, então aí vai depender o quê? Não tem contestação, não precisa de concordância da parte contrária. Não é isso?
É isso ou não é? Não tem presença da parte. Então não tem que ter concordância dela para desistir. Beleza, menos um problema, ufa. Só que você vai ter um outro problema. Tu vai ter que ajuizar uma ação e vai ter que criar direito na próxima ação, né? Vai ter que criar direito na próxima ação. Qual é o conselho, então, que eu dou para passar dos 40 salários mínimos? E aí pode ser que vai cair na mesma vara, pode ser não, vai cair na mesma vara em razão da prevenção. E aí o juiz vai falar o seguinte, olha, isso já aconteceu com um aluno meu de um curso de prática trabalhista. Aí ele teve que impetrar um mandado de segurança, foi uma coisa louca. Mas para não acontecer isso, o que você faz? Quando o juiz falar, doutor, algum requerimento? Ao invés de você falar que vai desistir, que você vai requerer citação por edital, que não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo, a desistência só vai atrapalhar mais ainda o desenvolvimento em prol da defesa do seu cliente, você fala para ele, excelência, em razão da economia processual e da razoável duração do processo. Conversão. E também... Exatamente. É isso. Converte o rito, excelência, para o procedimento ordinário. Aí, no fundo, ele vai falar assim, ainda bem que esse advogado requereu isso, né? Esse advogado está preparado. Esse advogado fez curso lá com a Graciane e com o Fagner, certamente, né? Porque sabe o que requerer. Então, veja, isso vai ser um pedido ou um requerimento? Um requerimento, porque tem natureza, estritamente, de questão processual. É isso. Enfim, e tem outras questões mais, mas eu vou te devolver a palavra que eu vou fazer uma outra pergunta logo depois, sobre pedido ainda. Então, peraí, aí eu tenho alguns comentários. Primeira coisa, nessa medida, olha como que isso muda tudo, galera. Quando a gente pede só a conversão do procedimento, só deixando de aumentar o valor da causa injustificadamente, porque você vai tentar colocar valores ali que não são os verdadeiros, e ainda tem o risco dos honorários sucumbenciais. Então, isso pode complicar lá na frente. Por isso que eu falo que quando a gente atualiza, quando a gente faz algum curso, e isso tudo vem como ideia, sai muito mais barato para a gente, né, Fagner? Quanto mais curso a gente faz, mais a gente economiza aqui no escritório. Por isso eu incentivo sempre. Gente, dá para fazer 10 cursos por mês, vamos fazer 10 por mês. Porque sempre a gente vai aprender algum ponto, algum tópico, e isso vai baratear os nossos custos e aumentar os nossos lucros. Bom, Fagner, você comentou, inclusive... Graça, só para deixar registrado, que a gente também estuda. O tempo inteiro, né, Fagner? Para lecionar tem que estudar o tempo inteiro. É jurisprudência o dia inteiro, são temas novos o dia inteiro. Cada hora. Hoje eu estava pensando numa situação, gente, que eu não vejo ninguém discutindo, Graciane. Eu não vejo ninguém discutindo. Sabe por quê? Se me permite, minha amiga, até de repente vale a pena a gente discutir esse tema aqui. Prescrição. Prescrição. Muitos falam, né? Prescrição, né? Ela vai atingir efetivamente a pretensão e tal. Aí muitos defendem que a prescrição ela teria que ser reconhecida de ofício, inclusive na Justiça do Trabalho, em razão da paz social. Eu sou totalmente contra a possibilidade de reconhecimento da prescrição de ofício, e não só no direito do trabalho, não, mas até também lá no direito... até lá. Sabe por quê? O que a prescrição gera? Não é a perda da pretensão de uma das partes, que é aquela que está movimentando a máquina jurisdicional? Não é isso? Exatamente. Pode ser que o réu citado ele resolva não arguir a prescrição. E ele está, então, abdicando, portanto, de refutar a exigibilidade judicial daquela pretensão. É um direito que ele tem também. Facultas a gente. Então, na verdade, a prescrição não é um direito, é um privilégio para extinguir obrigações, mesmo sem a vontade da parte. Mas se a parte quiser, ela paga voluntariamente. Ora, mas ela não poderia... Veja essa reflexão, tal. Não tem nenhum ponto de vista ainda veemente sobre isso, não. É que me veio na cabeça hoje, pensei sobre isso. Então, veja, é uma situação que eu não vejo ninguém discutindo. A prescrição é o quê? É um direito? É um privilégio? Né? É uma forma do Estado pacificar a sociedade? Qual é a natureza jurídica da prescrição? Porque se a natureza jurídica da prescrição for realmente uma causa extintiva de pretensão, ela está, na verdade, enquadrada em que segmento para fins de proteger a sociedade ou a parte que poderia arguí-la? Ela é renunciável ou não é renunciável? Então, tá vendo? Isso são coisas assim, volto a dizer, não me aprofundei sobre isso, né? Mas eu digo assim, eu não vejo ninguém discutir isso em livros. Não vejo ninguém discutir isso lá. Não vejo. Então são essas situações, né, que a gente fica pensando e às vezes fica a noite toda acordado e você vai fazer o quê? Vai estudar, vai ler um livro, vai pesquisar, vai debater com um colega. Então o nosso estudo diário, e eu e a Graça, a gente tem essa característica, né? A gente não guarda nenhum tipo de informação. Eu, nas minhas aulas, eu passo tudo que eu puder.
tudo, tudo. Não guardo absolutamente nada. Eu dou literalmente o caminho das pedras. Só não dou o peixe, né? Mas a vara, o caminho, eu mostro Até tudo. a Agora vai lá e minhoca, você pesca. vai lá, pesca tudo, melhor peixe do mundo, porque a gente vai ter Exatamente. orgulho de ver você tendo sucesso, gente. É isso, o melhor Exatamente. sentimento. No fundo, a gente tem o sentimento de professor o tempo inteiro, não tem como, Fagner, a gente quer o sucesso dos alunos. Eu acho que isso é muito claro, e isso, desde o primeiro dia que eu te vi, para mim ficou muito claro. Você realmente ensina, tem prazer. E, gente, ele é uma das pessoas que eu conheço que mais questionam. Às vezes em live aqui o Fagner faz os questionamentos, aí eu saio da live pensando, mas, pô, não é que isso é... Isso é o que ele é o tempo inteiro, assim. Por isso que eu gosto muito de aprender com você, viu? De verdade, Pô, acho que... mas o direito faz a gente pensar, né, cara? O direito É. faz a gente pensar o tempo inteiro. E quando Nós você não temos abordou por saída. cima agora a prescrição, eu fiz. Quando saiu aquela lei 14.010, foi publicada dia 12, né? Ela saiu dia 10 de junho, na semana passada. Uhum. Eu fui procurar mais coisas de prescrição para poder tentar falar sobre isso, escrever artigo sobre isso. Falei, gente, os livros trazem às vezes 4 linhas, 5, Fagner, não tem nada. O máximo que fala Nada. é: olha, agora é aplicável a prescrição intercorrente no processo de trabalho, no direito de trabalho. Mas por quê? Como? Que tipo de prescrição? O que ela vai atingir? Como que ela vai ser? E eu estou até vendo aqui que tem uma pergunta, deixa eu voltar aqui, da Juliana Lima. Como fica a questão da prescrição intercorrente de um processo que foi arquivado em 2008 por conta de inércia da parte autora quanto ao prosseguimento da execução? Ju, bem claro, instrução normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho. Muito claro. Só se aplica a partir da entrada em vigor da Lei 13.467. Então, o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que desarquivar, intimar a parte para que ela dê prosseguimento ao feito, e se não fizer, a partir do primeiro dia útil subsequente ao descumprimento da determinação judicial, começa a fluir o prazo prescricional da prescrição intercorrente, evidentemente. Não tem como ser diferente. Não dá para o juiz agora, com o processo foi arquivado em 2008, em 2020, simplesmente, estou extinguindo a execução com base no artigo 924 do CPC, com a aplicação de ofício da prescrição intercorrente, entendeu? Isso é uma decisão, na verdade, surpresa, porque não me deu a oportunidade de me manifestar. Artigo 10 do Código de Processo Civil. Então, o argumento você tem, inclusive, para levar para o Tribunal Superior do Trabalho, que você vai estar na fase de execução, né? E a violação aqui seria o quê? A Constituição. Como é que eu vou demonstrar a violação à Constituição Federal? Violação ao devido processo legal. De uma forma muito cristalina, violação ao devido processo legal. Show. E aí a gente lembra, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo das instruções normativas. Olha só, Fagner agora bate para instrução normativa 41. Aí a gente teve lá as instruções normativas do TST, que muitas vezes a gente precisa... São detalhes que a gente pode acrescentar nas nossas peças e que isso faz toda a diferença, gente, realmente. E aí só onde é que você tem esses toques todos? Fazendo um curso, no curso... tem vários alunos meus aqui, e advogados renomadíssimos no Rio de Janeiro. O Ivan Gomes é um dos advogados mais renomados do Rio de Janeiro, faz sustentação oral como ninguém no tribunal. E todo o curso de atualização trabalhista, o Ivan está comigo. Né? Por quê? Traz debates, questões novas, sempre alguma experiência diferente. Isso vai gerando dentro do networking das nossas turmas um aperfeiçoamento para todos, até para mim. Uma situação que de repente o Ivan viveu, numa sustentação que eu não vivi, ele traz para a sala de aula e aquela experiência passa a ser de todos. Olha que coisa maravilhosa. É isso. É muito bom. Entendeu? Bom, e eu estou vendo aqui o William Zenon, que é um querido também. A Bárbara Gama, né, que tá sempre com a gente, né, Fagner? Beilha presente, né, Bárbara? Beilha presente. Só faltou escrever isso aí, não vi ainda. Beilha presente. Doutora Tatiana Gomes também. Show. Ela é minha amigaça aqui no Rio de Janeiro. Você deve conhecer a Tati. Se você ver, você vai lembrar. Ela é secretária também da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados, que eu presido aqui na Associação Brasileira dos Advogados. Enfim, quer ver uma pergunta que eu quero fazer? Quem souber responder, vai ganhar 10% de desconto no curso. Quem responder. Vamos lá, os 3 primeiros responderam, a gente dá 10% de desconto, Graça? Vamos lá? Vamos lá. Se me explicar o que é um pedido heterotópico. Porque, regra geral, na expedição... que a moleza vai fazer direito, sei lá, espacial. Olha só, a gente trabalha não tem moleza não. Veja bem, regra geral, o que as reclamadas fazem? Nas contestações arguem inúmeras inépcias acerca lá da peça exordial. E uma das mais famosas é quando, na verdade, não há pedido. Tem causa de pedir,
mas não tem pedido. Fagner, óbvio. Se tem causa de pedir e não tem pedido, a reclamada vai arguir a inépcia da petição inicial. Claro. Bom, pois é, mas aí o Fagner Sandes, ele fala para os alunos dele nos cursos de prática trabalhista. E aí ele tá colocando que o senhor falou isso ontem na aula, então não vai valer para ele. Pois é, ele já tá quero ver se ele lembra. Porque é tanta informação que eles vão anotando, e depois é que vão fazer as revisões. Aí, veja bem, olha que coisa interessante, Graça. Quando você tem a causa de pedir, mas não tem o pedido, tem advogado da reclamada que argue a inépcia da petição inicial. Sabia disso? Que seria o pois comum, Fagner. Olha que eu diria que 95%, hein? 99% dos advogados arguem inépcia. Aí o Fagner Sandes é minoritário. E o Fagner Sandes fala o seguinte: não argui inépcia, querido, da petição inicial, porque se ela não tiver pedido. Mas, Fagner, como não? Se ela não tem pedido, o juiz não pode julgar. Porque se o juiz julgar, vai ser julgamento ultra petita, você vai anular. Ah, mas se eu, na verdade, anular aquela parte para que haja, né, a mudança da decisão para fins de adaptação ao princípio da congruência, ou, né, evidentemente, ali o princípio da distrição, eu vou estar dando chance da parte contrária ajuizar uma nova ação e fazer aquele pedido. Querido, duvido, porque até um recurso ordinário ser julgado já passaram os 2 anos do prazo prescricional da data da extinção do contrato de trabalho, regra geral. Claro que isso é visto casuisticamente, mas regra geral é isso que acontece. Então por que eu vou arguir inépcia se o juiz não vai poder julgar o que não está pedido? É diferente do pedido heterotópico. O que é o pedido heterotópico? Aí é que está a grande questão. É um pedido que não está no tópico próprio do pedido. Ou seja, porque normalmente a gente faz a causa de pedido, né, dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, e aí depois nós vamos lá para os pedidos. E aí o que você faz? Normalmente, o exemplo das horas extras. Aí eu vou lá criar, né, a causa de pedir, que o reclamante trabalhava de 8 da manhã às 22 horas, mas durante o período do contrato de trabalho nunca recebeu, né, nenhum valor acerca de horas extras, blá, blá, blá. Logo, fiz a causa de pedir bonitinho, aí eu crio um último parágrafo. Logo, deve a reclamada ser condenada a pagar as horas extras, tantas horas extras, com acréscimo de tanto, né, no valor tanto. Isso na minha causa de pedir, ok? Normalmente o que a gente faz? É o que eu explico para eles. Aí tem que fazer o curso. Faz o curso com a gente para você saber todos esses macetes e não cometer nenhuma gafe, para você arrebentar na defesa do teu cliente. Eu uso 2 telas. Uma tela está lá a causa de pedir, abro o Word aqui na outra tela, e aí eu vou, cada tópico da causa de pedir, copiando aquele parágrafo conclusivo para o meu rol de pedidos. Mas vai que, de repente, a Carol me chama: amor, vem para almoçar. Esqueci de copiar, passei não coloquei lá no rol de pedidos. Aí vou para a audiência, né? Acabei, fiz o protocolo da petição inicial, vou para a audiência. Chego na audiência, né? A reclamada vem e me argue a inépcia da petição inicial, porque não tem o pedido. Entendeu? Porque não tem o pedido. E aí eu sou criterioso no elaborar das minhas petições, vou analisar a minha petição e eu vou naquele tópico das horas extras. No tópico das horas extras, na causa de pedir, eu vejo que tem, não, excelência, tem pedido, aí sim. Aí o juiz vai onde? No rol dos pedidos. E quando ele lê o rol dos pedidos, ele vai falar: doutor, realmente não tem pedido, excelência. Pedido tem. Ele só não está no rol de pedidos. Mas tem pedido. Onde está o pedido, doutor? Está lá, ó, no tópico, 3.8 da petição inicial, no último parágrafo do tópico. Ah, mas doutor, mas não está no rol. Excelência, mas onde está na lei processual que eu tenho que fazer um rol de pedidos? A lei manda que eu faça pedidos. É razão do princípio da inércia. Mas não manda que eu faça um rol de pedidos. Mas, doutor, isso é uma praxe, excelência. A praxe não está acima da lei, né? A lei não manda eu fazer pedido através de um rol. Existem os pedidos. Mas a lei processual fala que tem onde? 840, parágrafo 1 da CLT? Não, ela diz pedidos. Mas no CPC, aplicado aqui subsidiariamente? Não, nem caberia, porque a CLT tem regra expressa. Mas vamos lá. Se Vossa Excelência quiser aplicar supletivamente a título de complementação, vamos ver se o CPC fala sobre isso? Vamos abrir o 321.
Diz lá, considera-se inepta a petição inicial quando? Lhe faltar pedido ou causa de pedido. Tá aí, doutor, olha, faltou pedido. Pois é, excelência, é pedido e não rol de pedidos. Pedido tá aí. Muito bacana. É isso, entendeu? Eu já afastei inúmeras arguições de inépcia e é isso, dentre outros, que eu mostro nos cursos de prática e aperfeiçoamento profissional trabalhista. E aí fica mais uma vez o convite, né, Graça, para participar aí do nosso curso. Exatamente. E aí, veja, só um detalhe. Se o juiz falar assim, olha, eu entendo que não tem pedido, doutor, vou fazer o seguinte, vou lhe dar um prazo, então, para emendar a petição inicial, excelência, eu vou rejeitar esse prazo, eu vou renunciar a esse prazo, Vossa Excelência está estabelecendo, é um prazo meu, eu posso renunciar, Vossa Excelência vai constar em ata que eu estou fazendo todas essas arguições, Vossa Excelência está determinando que eu emende, eu estou renunciando o meu direito à emenda. Que é o prazo, né, que Vossa Excelência está me dando de 15 dias, eu estou renunciando. E ponto final. E aí o que o juiz vai fazer? Ele não vai julgar, né? Você vai embargar de declaração para forçar a apreciação. Ele não vai apreciar, você vai interpor recurso ordinário, preliminar de nulidade julgado por negativa na prestação da tutela jurisdicional. Se a causa estiver madura, o tribunal julga. Se não, ele manda descer para o juiz julgar aquele pedido que consta na causa de pedir. E não efetivamente no rol. É simples assim. Muito bacana. Entendeu? Fagner, o William está falando que ele acertou a resposta. A resposta dele tinha sido pedido interposto por posição diferente de pedido natural. Cadê? Não vi. Confesso que eu não vi, que eu estava aqui explanando, não vi. Aí ele colocou aqui, ó, pedido interposto, posição diferente do pedido natural. Essa era a resposta do William. Bom. Do pedido natural. Mas o que ele quis dizer com pedido natural? No rol dos pedidos? Ó, vai ganhar 5%, hein, William? Vai ganhar 5%. E olha só. Então, vou fazer o seguinte, gente. Como vocês já viram a didática do professor Fagner, viram uma pequena amostra do que é o curso. Agora imagine, um curso de horas e horas e horas com esse professor. E aí, em algumas pontos, eu faço uma participação quase especial, em alguns tópicos especiais, é onde eu entro. Que isso? Porque o ator principal é o Fagner, gente. Eu confesso, ele é show. Ele ensina pra gente a ter coragem. Ele me ensina isso todas as vezes. É ter coragem mesmo em audiência, é conseguir dialogar, é conseguir de igual para juiz. E é difícil a gente ter advogados que têm essa coragem, que têm esse caráter, que têm essa dignidade de saber o seu lugar. Então, gente, é imperdível. Eu tô falando isso realmente de fundo do meu coração. Eu quero fazer o curso, eu vou assistir às aulas todas do professor Fagner, porque sempre, a cada diálogo com ele, eu aprendo. E para quem tá aqui agora, a gente vai disponibilizar um cupom para ter um desconto no curso. E o cupom vai ser Live Advocacia Trabalhista. O curso era R$ 299 e a gente vai fazer com o cupom, ele vai sair a R$ 199, mas só quem tiver com o cupom. E só vale para quem está aqui com a gente agora. Então o cupom vai ser Live Advocacia Trabalhista. Aí você já pode e o dia do curso, o curso começa dia 9 de julho, é numa quinta-feira. Dia do meu aniversário. Pois é, vamos começar com aula dupla. Dia 9 de julho, cantando parabéns para a Graça. Dia 9 de julho, vai ser sempre de 19, né, Graça? Às 21 horas, não é isso? De 19 às 21 horas, para não ficar cansativo, online, né? Aula ao vivo, tá, gente? Aula ao vivo pela plataforma Prêmio Educacional, que é a empresa de educação da professora Graciane Saliba. Então aproveita a oportunidade, já faz logo. Pode parcelar também, não pode, Graça? Como é que funciona aí? Pode parcelar? Pode parcelar, sim. E vai ficar gravado. Graciane, eu perdi uma parte do curso aqui, o telefone chamou, eu perdi. Vai ficar gravado para as pessoas que estão ali no curso, durante o período do curso, vai ficar gravado essa aula, a discussão que a gente vai tendo ali. Então, gente, é uma oportunidade para quem está aqui, então, no cupom Live Advocacia Trabalhista, o curso saindo a R$ 199. Um curso que a gente começou, o valor dele aí com R$ 299, mas para quem colocar o cupom 199, que é o nosso valor super, hiper, mega promocional. Ô, Graça, tem alguém aí com o perfil do Prêmio Educacional? Se tiver, não vai embora não, gente, que tem mais dica ainda. Vamos dar mais dica ainda, ainda tem mais live. Se quem tiver com perfil, se o Bernardo tiver com o perfil do Prêmio Educacional, colocar aí o site, tá, né, para o pessoal. Ah, ele até colocou aqui o cupom no perfil do Prêmio. Live Advocacia Trabalhista. Bernardo vai colocar para a gente o site aqui, para o pessoal conseguir fazer. Beleza, bom, a Juliana show. está pedindo para repetir os termos do curso. E, tá. Juliana, o cupom Live Advocacia Trabalhista. Vou pedir
o prêmio aqui para eles jogarem aqui para a gente certinho o cupom, beleza? Olha só, os termos do curso, nós vamos falar de petições, as petições iniciais mais típicas. Petição inicial, né, reclamação trabalhista, mas assim, com casos, gente, casos tops, tá? Não é aqueles casos simples de pedir verbas decisórias, não. Vamos pedir equiparação salarial com adicional de insalubridade, o reflexo de uma coisa na outra, como pedir os reflexos que incidem sobre o quê, e assim sucessivamente. Contestação daqueles casos tópicos com preliminar, prejudicial e questões de mérito propriamente dito, recurso ordinário, com vários capítulos de sentença e com fundamentos diferentes para você impugnar e saber a distinção entre efeito devolutivo, né, no prisma horizontal e no prisma vertical, porque muitos não sabem, às vezes sai um acórdão, mas eu não falei nada disso no meu recurso, como é que o acórdão está falando sobre isso? Que é o chamado efeito devolutivo em profundidade, que muitos não sabem como é a aplicação, inclusive o requerimento de aplicação da teoria da causa madura pode aplicar de ofício? Claro que pode aplicar de ofício, mas não cabe também fazer um requerimento e demonstrar exatamente para o tribunal onde está madura a causa, se já está, para que ele possa fazer a apreciação. Elaboração de recurso de revista. Você já fez um recurso de revista na sua vida? Um recurso de revista que foi admitido pela presidência do TRT e que subiu para o TST? Pois é, regra geral, estatisticamente, mais de 90% dos recursos de revista não sobem. A gente só consegue destrancar via agravo de instrumento. Então vamos trabalhar com algumas ideias, né, para você já fazer... Detalhes recurso... mesmo, que eu tenho no recurso de revista. Porque muita gente faz para mim e fala assim, Cristiane, meu recurso de revista não sobe. Está faltando algum detalhe. Porque regra geral não sobe mesmo. Muito grande. Mas é uma técnica. Então é trabalhar ponto a ponto. E aí, bom, você vai ter feito a sua parte. Fagner, e se não subir, e se não subir, tem um agravo instrumento, né? Que a gente tem que saber também formatar um agravo instrumento. O agravo instrumento não é só para você impugnar os fundamentos da decisão, mas também para você reiterar os fundamentos, claro, não de uma forma exauriente, mas do recurso de revista, enfim. Vai poder tirar dúvida? Claro que sim, o prêmio pode responder isso aí pra gente, né? Vai ter canal exclusivo, né, para tirar dúvida. E aí, Kátia, inclusive durante as aulas são ao vivo, então a gente vai estar lá direto discutindo com a turma, participando com a turma. Dúvidas do curso, o prêmio pode responder também, mas a gente vai estar participando diretamente. É muito mais, eu falo, um debate, um diálogo, para ter mais ideias, para você conseguir fazer ali uma interlocução, ver casos diferentes, pessoas do curso comentando de casos, e isso tudo sendo guiado pelos professores ali no momento, ok? Quer ver uma outra coisa? Só mais uma dica aqui, Grazi, rapidinho. Faltam quantos minutos aí? Quantos minutos que faltam? 9 minutos. Só isso? Gente, passa muito rápido. O William está aqui pedindo recurso. William, foi mandado para você o cupom, tá bom? Foi admitido no recurso no TST. Legal. Recurso conhecido e provido. Pronto, né? Seu mérito foi amparado, meu caro William. Maravilha. Seja bem-vindo. Vai ser um prazer tê-lo conosco, não tenha dúvida. Agora, quer ver uma coisa interessantíssima também? Muitas vezes as pessoas, né, os colegas, os advogados, eles querem pedir 10, 15, 20 horas extras. Só estou exemplificando, pode utilizar isso aqui como um paralelo para outros pedidos também, tá? E às vezes eles acham que tem que liquidar a petição inicial, que tem que fazer uma liquidação mesmo da petição inicial e que aquilo pode gerar um risco, por exemplo, uma sucumbência. Gente, tudo isso eu detalho de uma forma muito carinhosa e com muito esmero no curso. Sabe por quê? A gente tem que separar o joio do trigo. A CLT, considerando aí a regra do artigo 840, parágrafo 1º, ela não manda liquidar o pedido. Ela manda fazer indicação do valor. Mas Fagner, se eu liquidar? Se você liquidar, desculpe a esdrúxula, né, a colocação, mas você ferrou o seu cliente. Por quê? Porque se você liquida, saiu agora no informativo número 219 do Tribunal Superior do Trabalho. E isso com uma ação ajuizada antes da reforma trabalhista. Com base no artigo 492, o TST, o que ele fez? Ele reduziu o valor da condenação ao limite quantitativo imposto pela parte na petição inicial. Ou seja, o autor ajuizou uma ação pedindo horas em itinere e atribuiu o valor de 3.803. Só que depois se apurou que o valor seria maior. Entendeu? Aí o que aconteceu? Lá no recurso de revista, a parte executada conseguiu reduzir para 3.803, porque era exatamente o limite
que ele tinha colocado ali no valor. Então você tem que fazer o quê? Tem que fazer ressalva, tem que indicar, tem que dizer que é por mera estimativa, que aquele valor ali não é um valor líquido, que vai precisar posteriormente de liquidação, a depender do que for apurado, né, e o que for, evidentemente, objeto de sentença, e no futuro, aí sim se apura o quanto de beato. Tudo isso a gente ensina. Né? Você fazer um tópico na sua petição inicial que não é preliminar, não se abre preliminar em petição inicial. Por favor, tira isso agora da sua petição inicial. Preliminarmente é feio, é pagação de mico jurídico. Ah, mas Fagner, preliminarmente ali é no sentido de inicialmente, então escreva inicialmente. Ok? Propedeuticamente, né? A gênese da petição inicial. O que você quiser, menos preliminarmente. Né? E aí você vai abrir um tópico naquela questão ali, né? Ah, inicialmente, da não liquidação de pedidos. Aí eu vou te falar qual vai ser o caminho que você vai adotar. Ah, Fagner, eu posso arguir inconstitucionalidade? Eu posso arguir inconstitucionalidade? Claro que pode arguir inconstitucionalidade. O nosso sistema de controle de constitucionalidade ele é híbrido. E aqui nós arguiríamos, então, um controle de constitucionalidade pelo meio incidental e adotando aqui o sistema difuso, dando a qualquer juiz, então, que venha apreciar a condição de apreciar aquela arguição de inconstitucionalidade, que é, inclusive, uma questão prejudicial. Enfim, mas isso tudo a gente fala, né, no curso, durante as aulas. Sabe por quê? Porque é muito legal te ouvir, porque muito além de processo do trabalho, você traz o constitucional. E isso é bacana, porque você tem experiência no processo do trabalho, no processo civil e no constitucional. Então você consegue acrescentar muito. O Bruno está comentando aqui. O Bruno vai me matar, porque ele uma vez perguntou assim para mim: professor, qual é a matéria que o senhor mais ama? Eu falei: querido, eu tenho que colocar uma ordem. Ele: não, qual é que você mais ama? Eu: direito constitucional. Ele: pô, direito constitucional, achei que fosse direito do trabalho. Eu falei: não, ó, eu amo direito constitucional, sou irradiante com o processo de trabalho e tenho paixão com o direito do trabalho. Mas o direito constitucional é a minha raiz, né? Minha primeira paixão na faculdade foi o direito constitucional. A minha primeira pós também, né, que eu comecei, mas parei, foi direito constitucional, depois fiz o mestrado. Meu primeiro livro foi de direito constitucional. Enfim, né, eu amo direito constitucional. Eu comecei lecionando como direito constitucional, né, na verdade sendo tutor de direito constitucional. Mas só que eu comecei a me enveredar para a advocacia trabalhista. E aí eu comecei também, né, a dar aula de direito processual do trabalho e depois de direito do trabalho. Hoje eu dou menos aula de direito do trabalho, né? Hoje eu dou mais aula de processo trabalho e constitucional. Mas é isso, né? Enfim, mas as três para mim andam entrelaçadas, por isso que eu amo falar sobre direito constitucional do trabalho. A constitucionalização do direito do trabalho, do processo trabalho, a simbiose entre eles. Vamos lá fazer um diálogo das fontes com o Código de Processo Civil, lá no Código de Defesa do Consumidor, principalmente quando você fala de ações coletivas, que tem um regramento diferente para fins de coisa julgada. Gente, é isso. Isso é o direito, isso é a advocacia. Gente, aí vocês viram que esses são detalhes, que eu acho que só a gente debatendo, só vendo, participando de cursos, que a gente vai aprendendo a cada momento o que a gente pode fazer para inovar na advocacia. E são esses diferenciais que realmente trazem para a gente clientes, que trazem possibilidades, e muito mais que isso, trazem vencimentos, trazem desafios vencidos, trazem superações. Então, participem com a gente do curso, vai ser um prazer, uma alegria para mim, professor Fagner. E o cupom está aqui fixado, está logo aqui em cima. Eu vou fixar o cupom, Fagner, porque eu vi que o pessoal pediu. Ok, tranquilo. E aí, eu vou fixar para vocês verem aqui. E deixa a live salva então, também, e deixa a live salva também, deixa salva, porque foram muitas informações que a gente foi dando aqui sobre técnica de direito do trabalho, processo de trabalho, constitucional também, que o pessoal depois faz a revisão com calma, vai anotando, vai estudando, vai refletindo sobre os pontos que a gente colocou, que são pontos assim importantes para vocês estudarem, né? Você aperfeiçoando cada vez mais, entendeu? Enfim, quanto tempo temos ainda? Dá tempo de mais dica? Não. Não dá mais? Puxa não dá, vida. A gente tem 3 minutos e eu vou voltar para a gente poder despedir. Agradecer ao pessoal. Estou vendo aqui, doutor Ivan ficou com a gente, doutora Kátia, Luciene. Então é muito bom, pessoal. O William, o pessoal participou, questionou, falou aqui. E é muito bom ver vocês participando. A gente já está chegando nas 10 horas. E reparem, vocês são diferenciados, vocês estão aqui participando e aprendendo aqui nesse momento. Eu não vou deixar o Wagner dar mais uma dica, agora, porque ele vai dar muita dica lá no curso. Então eu vou parar ele aqui agora para a gente poder levar isso para o curso. Pessoal, vai ser uma alegria
ter cada um de vocês com a gente no curso. Venha, participe, vamos participar desse debate, vamos crescer juntos, vamos desenvolver, vamos trocar ideias e vamos ter uma advocacia leal, digna, ética, muito bacana. E é isso que a gente vai ter. Desejo muito sucesso para todo mundo e vamos aprender, vamos para o curso com o Fagner, porque ele é show. Fagner, vamos lá, gente. Eu espero vocês aí. Obrigado, Graça, mais uma vez pelo carinho, pela consideração. Fico sempre lisonjeado em ser convidado por você para participar, né, desses projetos. E são projetos que, na verdade, a gente tem um carinho muito grande, né, em pensar, em idealizar e também concretizar, porque o resultado que a gente vê, assim, eu fico muito feliz com o resultado dos meus alunos, né, o crescimento profissional deles, isso me estimula a cada dia. Eu vejo que a missão está sendo bem cumprida, né? Ó, só deixa eu fazer um convite aqui, pessoal. Hoje eu lancei uma comunidade no Sparkle, que é um aplicativo, né, do Hotmart. Eu estou fazendo uma coisa. Depois entra lá também, Graça, lá, que você colocar dicas lá e tudo mais. Entra lá. Advogados trabalhistas do Brasil, né? Vai lá, faz o cadastro, qualquer um pode entrar, e aí lá eu vou postar dica diária, em vídeo, escrita, em áudio, né? Todo dia vai ter dica lá. Mas assim, de temas específicos, recursos, ação rescisória, mandado de segurança e audiência, ok? Temas bem específicos. Ó, um beijo, obrigado a todos. Um beijo, forte gente! abraço. Até mais! Não esqueçam, qualquer dúvida, reveja a live aí que tem todas as informações, pega o cupom e ó, faz logo a matrícula. Beijo para todos. Beijo.